Fala galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, na aula de hoje iremos trabalhar o assunto de medidas de tendência central e de dispersão. Glaude, eu esqueci, cara, me diz o que são essas medidas de tendência central e de dispersão. Média, moda, mediana, desvio médio, desvio padrão. Glaude, então quer dizer que esses nomes que você acabou de dizer, média, moda, isso, tudo, certo? É medidas de tendência central e de dispersão. Média, a gente vai começar pelos básicos. Média, vamos trabalhar duas maneiras. Média aritmética simples e uma média aritmética ponderada, tá bom? Glauber, o que eu vou ter que fazer? A questão vai estar me dizendo como é que eu faço uma média? Sim, certo? O tipo de média, a questão vai estar te dizendo qual é. Basta você aplicar, certo? A fórmula e efetuar os cálculos. Então vamos lá. As medidas de tendência central e de dispersão começam pelo básico. Qual é o básico? Média aritmética. Glaude, o que é a média aritmética? É assim, ó, dentre as medidas de tendência central, certo? A mais comum e a mais conhecida que nós utilizamos no nosso cotidiano é a média aritmética. Média aritmética, o que você vai ter que fazer? A questão vai estar lhe dando os números, os valores, certo? Onde você efetua a soma de todos eles, certo? E divide pelo número total de elementos. Se você está somando 10 números, você soma os 10, divide para 10. Glaude, eu não estou somando 10 números, eu estou somando 3. Soma os 3 números e divide para 3. Dependendo da quantidade de números, o valor do seu denominador, o valor do seu divisor, ele pode se alterar. Glaude, então, média aritmética simples, eu vou somar todos eles e vou dividir. Sim, basta lembrar que a divisão é pela quantidade de números que você tem. Você tem 10 números, você soma os 10 e divide para 10. Se você tiver apenas 6 números, soma os 6 e divide para 6. Tá bom? Olha aqui um exemplo, ó. Você tem aqui olha só, Rafael finalizou os 4 bimestres do ano lá nas notas de geografia. Olha só, primeiro bimestre, vou utilizar uma média do número decimal, 6,5, segundo bimestre, 7,5, terceiro bimestre, 6,5 e o quarto bimestre, 7,5, ou seja, 78 pontos e assim por diante. A pergunta é, qual foi a média do Rafael na disciplina de geografia? Vamos lá, eu tenho quantos bimestres? 4. Primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. O que eu vou fazer? Eu vou somar as 4 notas, vou somar os 65, 75, 65 e os 78. Olha só, fazendo a soma, dá 283. Quando vou estar dividindo para 4, logo porque dividir para 4? São 4 bimestres. Quando dividiu para 4, olha só a nota dele, ó, 70,75, ou seja, 7,1, tá bom? Ou somente 7, beleza? Glaude, tu falou agora 7,1 ou somente 7, o que eu vou fazer? Se for um valor aproximado, se for um valor decimal, trabalhe com aquela aproximação, com a ideia de aproximação, beleza? Se a sua divisão der um valor exato, ótimo, mas se não der, verifica por aproximação, tá bom? Então, Glaude, eu posso sempre estar trabalhando com essa ideia de aproximação somente quando estiver trabalhando com o número decimal, beleza? Lembra, se você quer uma divisão simples, certo? Tem que fazer aquela divisãozinha no papel. Não tenta fazer de cabeça não, porque às vezes se confunde. Show de bola? Isso é a média aritmética simples. Vamos lá para outros exemplos, olha só. Olha só a definição, ó, que o livro aborda. Diz assim, ó, a média aritmética, certo? De N números é calculado pela soma desses números dividido para N.
Lembrando que o N é a quantidade de números, certo? Olha só outro tipo de média, ó. Média aritmética ponderada. Glaude, qual é a diferença de uma média aritmética ponderada para uma média aritmética simples? Olha só, no texto diz assim, ó, no exemplo de Rafael, da página anterior, a média alcançada em cada bimestre teve o mesmo peso. Então, na média aritmética ponderada, é utilizada uma pontuação a mais, um peso diferente, certo? Ou seja, as notas de cada bimestre tiveram a mesma importância no cálculo da média final. Mas, o que acontece quando estamos calculando a média de termos com importância diferentes? Um exemplo básico. A média de vocês aqui no colégio é uma média aritmética ponderada. Glaude, por que é uma média aritmética ponderada? Porque a avaliação parcial e a avaliação bimestral de vocês tem peso 2, ou seja, ela é multiplicada por 2. Ah, Glaude, é por isso que ela é dividida para 6. Sim, porque no total você tem, no básico, a sua avaliação parcial, eu vou somar ela 2 vezes, a avaliação bimestral vou estar somando 2 vezes, aí eu tenho a MA de vocês, a média de atividade, e a MP, que é a média de participação. Aí somo as 6 notas e divido para 6. Agora uma curiosidade, ó. Você pode transformar uma média aritmética ponderada numa média aritmética simples. Glaude, como é que eu posso fazer isso? Os pesos, os pontos, certo? Que a questão vai estar te dando é a repetição dos números. Vou pegar aqui um exemplo. Caso você tenha aí uma nota de peso 3, eu vou somar aquela nota 3 vezes. Ah, então quer dizer, se eu fizer uma prova de peso 3 e eu tirar 8, eu posso multiplicar 8 vezes 3 ou 8 mais 8 mais 8. A média aritmética ponderada, ela serve para diminuir o tamanho do cálculo, certo? Que eu vou estar trabalhando a repetição dos números, beleza? Então, olha só um exemplo, ó. Como é que se calcula uma média? Olha só, o exemplo do livro ele traz aqui, ó. O professor de Rafael, vamos lá, o professor de Rafael, para avaliar sua turma, decidiu aplicar uma prova escrita, a prova oral e um trabalho. Na média final, o trabalho escrito valerá 2 vezes o que a prova oral, ou seja, enquanto a prova oral tem peso 1, o trabalho escrito, peso 2, já uma prova, um PE, que é a prova escrita, valerá 3 vezes, ou seja, ela tem peso 3. Observa que cada prova, que cada atividade aqui que o Rafael vai fazer agora, tem um peso diferente, ou seja, tem uma pontuação diferente. E aí, Glaude, o que eu vou ter que fazer? Você vai pegar a nota dele, vai multiplicar pelo peso e vai dividir pela soma dos pesos. Ou somente, olha só aqui o exemplo, como disse para vocês, a média aritmética ponderada, ela pode se transformar numa simples. Olha aqui o exemplo, ó. Ele utilizou, como a prova escrita vale 3 vezes, ele colocou PE mais PE mais PE, ou seja, a prova escrita. O trabalho tem peso 2, ó. Ele colocou o TE 2 vezes. E a prova oral tem peso 1. Ou seja, só uma vez que ele vai somar. Ah, Glaude, então eu posso utilizar essa definição? Pode. Em vez de você multiplicar a nota pelo peso, você se repete. Lembrando que uma multiplicação é uma adição de parcelas iguais. Então você pode sim trabalhar essa ideia. Show? Então o que foi que ele fez? Ó? Ele simplificou. Como PE está se repetindo 3 vezes, ele colocou 3 vezes PE. Ao ter o trabalho escrito, repete 2 vezes, ó, 2 vezes o trabalho escrito, mais uma prova, dividido para 6. Glaude, por que dividido para 6? Porque ele tem 6 notas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 notas, tá bom? Então, a média aritmética ponderada, eu tenho que levar em consideração os pesos e as notas. Glaude, se eu não quiser levar em consideração, você vai transformar a multiplicação numa soma.
que nem apareceu aqui nesse nosso exemplo, tá bom? Vamos lá. E aí você substitui. Qual foi a média na prova escrita? Qual foi a nota no trabalho escrito? E qual foi a nota na prova oral? Substitui os valores e efetua o cálculo, tá bom? Lembrando que a média ponderada dá essa ideia de pesos. Ou é peso, ou é uma pontuação, ou é uns pontos a mais que a questão está te dando. Tranquilo? Vamos lá, continuando. Olha só, definição. Para calcular a média ponderada, multiplicamos. Vamos lá. Para a gente calcular uma média ponderada, multiplicamos os números pelos seus respectivos pesos e dividimos pela soma desses produtos, pela soma dos pesos. Então, observa, ó, ele tinha lá 6 notas. Eu vou somar as 6 e vou dividir para 6. Ou então, eu faço a divisão. Uma valia 3, outra valia 2 e uma valia 1. Ou seja, eu tinha 6 notas do mesmo jeito. A diferença é que eu estou trabalhando a ideia dos pesos ou da pontuação a mais. Show? Vamos lá. Olha aqui um exemplo. Ó. Em uma prova de matemática, 3 alunos obtiveram nota 8,2. Outros 3, nota 9. E 5, 8,1. Nota 7 e 8,9. Olha só. Em uma prova de matemática, 3 alunos, nota 8,2. 3 tiraram nota 9, 5, 8,6 e 1, nota 7, nota 8,9. Olha só a pergunta, qual será a nota média da turma? Eita, Glaudo, o que eu vou fazer? Olha só o cálculo, ó. Vamos lá. Se 3 alunos tiraram nota 8,2, 8,2 vezes 3. 3 alunos tiraram nota 9, 9 vezes 3. 5 alunos tiraram 8,6. 8,6 vezes 5. Um aluno tirou 7. 7 vezes 1. E um aluno tirou 8,9. 8,9 vezes 1. Observa, ó, ele está multiplicando. 8,2 vezes 3. 9 vezes 3. 8,6 vezes 5. 7 vezes 1. E 8,9 vezes 1. Olha só o total. 3, 6, 11, 12, 13. Esses valores 3, 3, 5, 1 e 1 é a repetição das notas. Ó. 3, 3, 5, 1 e 1. Efetuando as multiplicações, a soma e a divisão, olha a média da turma, 8,5. Glaudo, então quer dizer que eu posso utilizar isso? Essa é a fórmula. Beleza? Você pode sim trabalhar desta maneira. Glaudo, que é essa média geométrica? A média geométrica, pessoal, nada mais é do que a gente está trabalhando com a ideia de raiz. Se eu vou calcular a média geométrica de 2 números, eu tiro a raiz quadrada. Se eu vou tirar a média de 3 valores, a média geométrica de 3 números, é a raiz cúbica. De 4, raiz quarta, de 5, raiz quinta, e assim por diante. Tá bom? Glaudo, essa média vai estar cobrando na prova? Não, não vou estar cobrando na prova. Na prova de vocês, média aritmética simples e média aritmética ponderada, beleza? Vamos lá continuar. Outro assunto que a gente tem que ver, moda. Glaude, moda, olha só a definição. É o valor que aparece mais vezes em um conjunto de dados, traduzindo para o nosso dia a dia. Moda é aquilo que todo mundo quer, é aquilo que todo mundo repete. Tá bom? É a repetição de um determinado produto, de um determinado número. A moda, ela pode ser de 3 maneiras. Primeiro, moda, se for somente o número. Bimodal, bi, 2 números. E amodal, que não tem moda. Ou seja, nenhum valor difere do outro. Tá bom? Ninguém é maior do que ninguém. Um exemplo básico. Hoje em dia, se você for levar em consideração um determinado produto, vou pegar um exemplo, celular. O aparelho de celular hoje que está na moda, né?
É o iPhone, é aquele Xiaomi, Samsung, ou seja, qual é o da moda, qual é aquele que todo mundo quer? Apple, é o iPhone. Então o celular da moda é o iPhone. Por quê? Porque a maioria das pessoas querem possuir um. Ah, Glaucio, então não tem cálculo para essa parte? Não tem cálculo. Moda, você verifica. Verificou qual é o número, verificou qual é o valor que se repete? Essa é a tua resposta. Beleza? Então, moda, basta você verificar qual é o número de maior frequência, de maior repetição e você tem a sua resposta. Tem uma questão dessa na prova, viu? Preste atenção lá na prova. Beleza? Mediana. Glaucio, o que é a mediana? Olha só, se o número de elementos, a mediana, já está me dizendo, é um termo central. Agora vamos lá, de uma sequência, o que é que eu tenho que fazer para ter uma mediana? Você vai ver da seguinte maneira, você vai colocar os valores em ordem crescente. Lembra que é a ordem crescente? Do menor para o maior. Show? Colocou os valores em ordem crescente. Aí você vai ver quem é o valor central. O termo médio do meio. Certo? Agora cuidado. Se o número de elementos for ímpar, temos que a mediana é o elemento que fica exatamente na posição central. Exemplo. Tu tem 5 dedos na tua mão. Quem é a tua mediana? É o dedo médio. Se tu tiver 3 valores, quem é o central? É outro dedo. Então, e assim por diante. Ou seja, a tua mediana, certo? É o termo central. Se for uma quantidade de elementos ímpares. Glaucio, e se for uma quantidade de elementos pares? Vamos lá. Se for a quantidade de elementos pares, temos que a mediana é a média aritmética dos centrais. Ou seja, eu vou pegar a quantidade de números que eu tenho e vou dizer, ó, a mediana, vou somar esses dois e vou dividir. Olha aqui um exemplo, ó. 65, 65, 75, 78. Eu tenho 4 números. Esses 4 valores. E aí, o que eu faço? Eu vou colocar eles em ordem crescente. Eita, Glaucio, já tá. Show de bola. Beleza. Vou pegar os dois termos centrais. Vou somar 65 mais 75. E vou dividir para 2. Quando eu somar, dá 140. Que dividido para 2 ficam 70. Glaucio, mas os 70 não está ali nos valores. Não tem problema. Isso pode acontecer. Beleza? Quando é que isso não vai acontecer? Quando os teus elementos for a quantidade ímpar, que a tua resposta vai estar ali no teu conjunto. Agora, se for uma quantidade de números pares, pode acontecer da mediana não ser um valor que você tem escrito. Tranquilo? Até agora, média, aritmética simples, ponderada, moda e mediana. Glaucio, está faltando mais o que? Vamos lá. O que está faltando? Desvio. Que tipo de desvio? Desvio médio e desvio padrão. Glaucio, o que é esse desvio? Aí sim, pessoal, tem as medidas de dispersão. São 2 tipos de desvio. Desvio médio e o desvio padrão. Glaucio, o que é esse desvio? Agora nas campanhas políticas, está naquela ideia de dizer assim, ó, candidato fulano de tal tem tantos por cento de voto, fulano de tal está com tantos por cento de voto. Uma distorção de tantos pontos para mais, tantos pontos para menos. É essa variação. Glaucio, eu tenho que fazer isso? Pessoal, às vezes a questão pede para você calcular. A primeira medida de dispersão que a gente tem é uma amplitude. Glaucio, o que é amplitude? É a diferença entre o maior e o menor valor. Você observa onde está o maior número. Pode ser o primeiro, o segundo, o terceiro, não interessa. É o maior número e o menor. Subtrai. A resposta é amplitude. Tá bom? Outra coisa. Quando a gente vai calcular um desvio médio, olha só, é a média aritmética das diferenças de cada valor
e a média. Traduzindo, você vai calcular a média, certo? Depois você vai voltar na tabela, vai subtrair cada número pela sua média, vai somar as respostas e vai dividir de novo pelo mesmo número. Vamos lá, simplificando. Olha aqui um exemplo, ó. Da primeira prova, vou voltar aqui no início, ó. Na primeira prova, ele teve essas notas, ó. 65, 66, 56, 56, 57, 58, 61, 63, 63, 67, 67, 67. Certo? Ele teve todas essas notas. Aí, vou calcular a média. Vou somar 56, o 57, o 58, o 61, todos esses 63 e todos esses 67. Quando você calcular a média, eu encontro que a média está aqui, ó. Deu 61,5. E agora, Glauco, o que eu faço? Eu vou subtrair 61,5 menos 56, menos 57, menos 58, menos 61. Quando o valor que você tiver for maior do que a média, você inverte a subtração. Então, ficaria agora 63 menos 61,5 e o 67 menos 61,5. Quando você efetuar todas essas subtrações, olha o que nós temos. 5,5, 4,5, 3,5, 0,5, 1,5 e 5,5. E aí, Glauco? E aí, você vai somar todos eles de novo, essas respostas, e vai dividir pelo total de números. São 10 valores, somos 10, divide para 10. Aí você tem o seu desvio médio, olha só, 3,9. A outra medida de dispersão é o desvio padrão. Glauber, desvio médio tem que ver tudo isso? Tem. E o que é o desvio padrão? É a raiz quadrada do desvio médio. Tá bom? Então, olha só. Desvio médio, a variância é a medida que mostra o quão distantes os valores estão da média. Traduzindo, eu tenho uma média. Essa aqui é chamada de variância, 5,5, 5,5, 4,5, isso é a variância. Já o desvio padrão é calculado por meio da raiz quadrada da variância. Então, todos aqueles valores, ó, eu vou elevar ao quadrado, certo? Vou calcular de novo uma nova média, 18,85, e daí eu vou tirar uma raiz quadrada. Eita, Glauber, é muito cálculo. Medidas de dispersão, eu tenho vários cálculos para fazer. Glauber, e o que está na prova? O que eu tenho que focar mais? Médias, moda, mediana. Tá bom? Desvio médio vai cair. Tem uma questão de desvio médio. Desvio padrão não coloquei. Mas estude, revise o assunto de média, moda, mediana e desvio médio, tá bom? Pessoal, gostaria de agradecer aqui vocês, tá bom? Estudem, revisem, dúvidas, procura a gente pela Agenda Edu, assista a nossa videoconferência, que lá eu vou estar resolvendo a nossa lista de exercícios. Fique com Deus e até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal, abraços.